O vídeo de hoje então vai falar de mais um daqueles, por assim dizer, textos metodológicos de Marx. Retoma a ideia de que o Marx não falou expressamente de método em sua teoria social, embora em alguns escritos, alguns deles manuscritos, não publicados em vida pelo Marx, ele expressou linearmente a ideia de método. Esse é o caso do texto de hoje. O texto de hoje é parte da contribuição à crítica da economia política. Vai ficar aqui para vocês. É o método da economia política. Ele não foi publicado pelo Marx em 1859, junto com o restante da obra. Mas quando os manuscritos foram encontrados, 5 décadas depois da morte do Marx, estava lá um conjunto de manuscritos junto com a obra que foi publicada. E a partir de então, as publicações vieram a contar com alguns anexos. Entre eles, o texto que a gente vai debater hoje. Por que esse texto é importante? Ele é importante porque ele traz 2 preceitos fundamentais na teoria social marxiana, no método da teoria social marxiana, que são as ideias de concreção e a ideia de abstração, fundamentais para que a gente compreenda o modus operandi marxiano. Depois da leitura desse texto, vai ficar muito óbvio a negação da ideia unívoca de indução ou de dedução, quando aplicados ou pensados a partir da teoria social de Marx. Ora, Marx não faz um caminho só, ou seja, racionalista ou empirista. Pode-se dizer, de uma forma bastante geral, que o método marxiano é uma junção, uma aproximação dialética de ambos os preceitos. Sem a indução e sem um processo de racionalização, não se completa o conhecimento acerca da realidade. O método materialista histórico-dialético, portanto, ele é empírico e racional, a um só tempo. Ele é dialeticamente dedutivo ou dedutivista e racionalista. Uma vez que não pode haver teoria social sem o mundo real, como também não poderá haver teoria social sem um processo de racionalização, sem um processo intelectivo do pesquisador. Não há conhecimento, não há ciência, não há teoria sem empiria, não há conhecimento nem teoria sem razão. Trabalharemos apenas com a primeira página e meia do então manuscrito do Método da Economia Política de Marx. Nessa primeira página e meia fica muito nitidamente demonstrado o que o Marx estará querendo dizer com abstração e concreção. Ele começa o seu texto, ao longo da primeira página, falando que parece, toda vez que o Marx fala em parece, à primeira vista, ele está demonstrando que ele está indo em direção do seu fenômeno, do seu objeto de estudo, numa espécie de descenso até o fenômeno que ele quer desvendar. Então, ele começa o seu manuscrito dizendo: parece que a melhor forma é começar pela análise, numa análise de economia política, parece que a melhor forma é começar pela análise da população. Ora, do mais geral, do empírico, daquilo que existe. No entanto, a realidade, para Marx, é caótica, é indecifrável tal como se apresenta. Se todo mundo, tal como ele é, revelasse o que faz ele ser como ele é, toda a pesquisa seria desnecessária. Portanto, parece que o melhor é começar pelo que existe. No entanto, o que existe é apenas um indício daquilo que a realidade realmente é. Então, Marx gasta a sua primeira página demonstrando que esse é um método enganoso, ingênuo da teoria econômica burguesa. E então ele vai dar indícios de como se deve proceder de uma forma materialista e dialética de compreensão da realidade, de intelecção da realidade. Ele chega a dizer expressamente: a primeira via a economia política adotou desde o seu nascimento, ou seja, as primeiras interpretações burguesas da sociedade. O Marx não vai pensar dessa forma. Ele diz que a sociedade é uma totalidade viva e, portanto, deve ser compreendida em suas múltiplas determinações. Logo abaixo, mais ou menos por fim da primeira página, dependendo da edição que você tem, essa aqui da Martins Fontes, ela está no final da primeira página, então Marx chega no ponto em que nós queremos nos deter, e ele diz assim:
Este segundo método, ou seja, de negar a aparência para profundamente conhecer a essência, este segundo método é evidentemente o método científico correto. Portanto, é uma aula de ciência do Marx. Continua o autor. O concreto é concreto por ser a síntese de múltiplas determinações, ou seja, o concreto é concreto porque ele sintetiza tudo que o faz ser como é, toma em conjunto, em sua totalidade, todas as circunstâncias, determinações e mediações sociais, políticas, econômicas que faz ele adotar a aparência fenomênica que adota frente a nós, frente ao mundo real. Prossegue o Marx. Logo, unidade na diversidade. Portanto, ele é singular no diverso, ele é único no geral. O concreto é uma síntese de múltiplas determinações. É por isso, segue o Marx, que ele é, para o pensamento, um processo de síntese. Ou seja, o que é uma síntese? Sim, no sentido de convergência, e tese, no sentido de dado, de verdade. Portanto, ele sintetiza tudo que há. É por isso, o concreto nos aparece porque ele é a síntese do mundo que existe. Um resultado e não um ponto de partida. Portanto, o concreto, ele é resultado de um processo de intelecção. Ele não é o concreto dado, a realidade tal como se apresenta. O concreto é um processo de construção do cientista, apesar de ser o verdadeiro ponto de partida. Percebam que a ideia de concreção vem do radical greco-latino con, que é junto, com crescere, que é crescer. Então, concreção é aquilo que cresce com o quê? Com a capacidade intelectiva do pesquisador, com a razão, com a ideia. O pesquisador, o cientista social, vai até a realidade e dá a ela concreção. Empiricamente ela existe, mas ela mais esconde do que revela aquilo que a faz ser o que é. Então, com a concreção, o pesquisador dá realidade ao fenômeno, ou seja, concreção, a realidade é aquilo que cresce com a capacidade investigativa do pesquisador. Portanto, concreção não está na coisa, mas está na capacidade do pesquisador. E como que o pesquisador, como que o cientista faz essa concreção, chega até ela? Através do seu processo oposto, através da abstração. Pelo radical greco-latino, abs quer dizer arrancar, puxar, como abstrair um dente, e tradere, ou seja, arrancar e trazer da realidade para dentro da capacidade intelectiva do pesquisador, do cérebro, do laboratório intelectivo de quem está tentando entender a realidade. Portanto, através da capacidade de abstração do pesquisador, ele realiza o processo de concreção da realidade. Prossegue o Marx. Portanto, igualmente, o ponto de partida da observação imediata, ou seja, a realidade como se apresenta, ela é imediata, e negação mediata, não foi mediada. Mediada pelo quê? Pela minha interpretação. A realidade imediata é a realidade que não foi interpretada, conhecida e investigada por quem está pesquisando. Quem retira a imediaticidade do fenômeno? Ora, o pesquisador com a sua intelecção. Aí então ele vai dizer, por isso que Hegel caiu na ilusão de conceber o real como resultado do pensamento. Ora, o pensamento não é o demiurgo da realidade. A realidade existe. No entanto, é o ser humano, o pesquisador, o cientista social que produz a concreção desse fenômeno, a sua realidade mesmo, que se concentra em si mesmo e se aprofunda em si mesmo e se movimenta por si mesmo, enquanto que o método que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto. Portanto, o método da teoria social marxiana é uma elevação da abstração à concreção, ou seja, eu arranco e trago da realidade tudo o que ela pode me oferecer, mas isso dependerá da minha capacidade, das formas e do instrumental, da caixa de ferramentas que eu levar até a realidade para interpretá-la.